É uma loucura, né? Porque assim, a gente tem a impressão na época que era só pancadaria. Eu vi os melhores momentos desse jogo contra o Peñarol. Cara, é uma lenha. Tinha uns negros se matando, velho. É a arbitragem, eu sempre digo, tudo bem. Quem permitia e quem deixava chegar nesse nível eram os árbitros, que eram muito permissivos. Esse jogo eu sempre digo, porque eu nunca assisti um jogo completo meu. Tu nunca viu? Nunca vi, nenhuma decisão, não. Mas só os melhores momentos. Não, mas esse ele viu. Esse eu vi porque é a propaganda que todo mundo fala para falar, olha o que era Libertadores diante, o que foi esse compacto que editaram. Atacava o Peñarol, nós derrubávamos eles. Atacava o Grêmio, eles nos derrubavam. Mas cotovelaço, batida sem bola. Tudo. E os juízes liberavam, segue. Na verdade, os responsáveis por essa bagunça que tinha em campo eram as arbitragens, que eram nefastas, e a confederação não fazia nada com essas arbitragens. A partir do momento que começaram a ser punidos, veio o fair play, que foi uma mudança no futebol a partir de 88, 89, que o fair play, e que botaram mais câmeras e começou a se preservar mais o espetáculo, logicamente mudou para melhor, porque é um jogo muito mais visível e um jogo na bola. Antigamente era na bola ou no corpo, então ou passa um ou não passa o outro. Então, sim. Mas bom, funcionava desse jeito e o Grêmio soube se adaptar. No primeiro ano não se adaptou, entendeu para o segundo ano. O segundo ano, quando teve que jogar, o Grêmio jogou. Quando teve que bater, o Grêmio bateu. É verdade. Acho que adaptação é a palavra, né? É a adaptação. Saber que jogo que nós vamos jogar agora, né? Cada adversário tinha que estar... Nós se adaptávamos, arbitragem, tudo que conduzia para uma vitória, para a conquista, entendeu? Então, nós tínhamos a equipe sabendo do que nós podíamos enfrentar e ultrapassar as dificuldades no campo, né? Porque não tínhamos que esperar moleza com ninguém. Tanto fora como em casa, sempre a arbitragem dava um seguimento, entendeu? Dificilmente eles iam tomar uma expulsão só se a pessoa realmente tomasse uma atitude fora do contexto. Mas, realmente, essa lembrança que nós temos da final é uma demonstração, realmente, do que foi essa conquista, a valorização de uma das conquistas mais difíceis do Grêmio. E nós, agora, lembrando, um tempo atrás, estivemos naquela comemoração ali no Suplementar, no Estádio Olímpico. Sim. Vários jornalistas que estavam ali também disseram que no Olímpico foi o jogo mais dramático, um jogo assim que realmente... que há uma lembrança, né? Por ser a primeira conquista da América e por ter tudo aquilo que nós fizemos enfrentando uma grande equipe que foi o Peñarol. Porque assim, tem ainda a Batalha de La Plata, que a gente nem falou, né? Que poderia incluir ainda mais em termos de agressão e assim, porque aquilo sim é algo que é lembrado como um jogo que não foi futebol, né? Foi guerra. Só não aconteceu a tragédia porque a tela não caiu. A tela, eles empurravam a tela, campo pequeno, que a tela jogava, o Paulo jogava ali, quando ia sacar um lateral, a tela quase encostava nele, com os caras querendo invadir o campo no primeiro momento. Aquela foi a única arbitragem correta, porque o cara expulsou eles quando viu que eles estavam fora do foco, para não dizer outra coisa, o porquê que eles estavam assim. Um árbitro uruguaio teve uma rédea dura que outro não teria tido ali, porque era um Tu julga até coragem. Não, teve que ter coragem, porque ali não sairíamos. Se cai a tela, não saem os juízes, não saímos nós. Ou seja, que até aquela tela que durante 90 minutos ficou que aguentava, foi das experiências piores que eu tive na Libertadores. Já tive muita experiência ruim, até em Quito, em algum lugar, jogar que a polícia te aponta, quando tu vai porque a bola e os caras te apontam e te ameaçam com as armas, ou seja, acontecia de tudo na Libertadores, valia tudo. E, na verdade, essa de La Plata só não aconteceu uma tragédia, eu digo, porque não caiu a tela, porque eles queriam ganhar na marra, fizeram de tudo, telefonando para o hotel, ameaçando, foi tudo uma coisa fora do que é normalmente o que se fazia. Eles ultrapassaram os limites. E a tela, por sorte, não cedeu, porque senão a gente não estaria contando história. Chegou a ficar com medo, Baidec? Eu não fui nesse jogo, eu tive uma... Tô vendo aqui a escalação jogou Leandro. Jogou Leandro. Eu não fui nesse jogo depois, porque eu tive um fundamento do malar, e depois aí, nesse jogo eu não estava. Mas, claro, eu acompanhando e todas as histórias que aconteceu,
realmente foi dramático e o Grêmio saiu vivo de lá, que nem o Hugo fala, por A detalhe. volta dos teus colegas, os relatos para ti o relato, eram acompanhando, né, e torcendo muito, porque é fundamental. Um jogo também mas eu acho que todos, tanto Estudiantes como América de Cali também, que tinha um investimento fortíssimo, né? Era um clube com uma tradição, porque queria sempre ser campeão da América. Enfim, todas as dificuldades foram ultrapassadas e por isso esse grupo realmente é inesquecível na história do Grêmio, porque ultrapassou etapas assim que nas outras Libertadores não. E é um time que desbloqueia assim etapas, né? Vocês são, como é que eu vou dizer assim, os primeiros, né? Então esse ineditismo faz com que esse time... Mas é incrível, um clube que tem 120 anos de história, ganhar 3 vezes, cara, tem que se exaltar sempre, sempre. E esse cara aqui, eu queria que vocês falassem um pouco dele, assim, do COF, em termos... Qual era a relação do capitão Hugo de León com o presidente? Uma relação com ele espetacular. Ele era uma pessoa de poucas palavras, mas falando o que ele queria para o clube, o que ele queria para o comportamento nosso. Foi um relacionamento espetacular, porque em nenhum momento ele nos deixou, sempre nos acompanhou, estava no dia a dia com ele, com todos os seus diretores, mas ele era de uma capacidade de, em poucas palavras, te convencer do que ele queria, e depois a gente fazia a nossa parte, não é? Mas ele marcou, na verdade, é dos presidentes que marcou época no Grêmio, não só por ganhar, sino pelo jeito como ele conduziu o Grêmio. Eu acho de lidar com... Exatamente. E era um cara próximo ao grupo. Próximo ao grupo, e o jeito como ele gerenciou o Grêmio, como é que ele gerenciou as vaidades em todas as áreas que um clube como o Grêmio tem. E ele, com muita humildade, era o que levava o barco na frente. Então foi uma pessoa muito especial para todos nós. Para mim foi uma importância muito grande, entendeu? Porque o Dr. Fábio Koff, entendeu? Eu sempre chamava até ele de padrinho, porque não é que foi padrinho do meu casamento, mas e sim porque realmente havia uma relação, e ele sempre falava que um dia ia me tornar titular, e foi importante quando me firmei do lado do Hugo de León, sabe? Sempre toda a capacidade dele em todos os sentidos, né? O dia a dia, entendeu? A experiência, juntamente com os demais, né? Com o Dr. Alberto Galia, enfim, outros que estavam junto com ele também foram... Galia era o vice-futebol. Vice-futebol. Assim, né? Mas a importância dele, a nível da Conmebol, enfim, a relação que ele tinha, capacidade também, extra-campo, de estar sempre atento a todas as movimentações, né? Porque nós no campo tínhamos que fazer de tudo, mas ele também, fora do campo, também foi muito importante por vários fatores. Ô, dupla, deixa eu perguntar para vocês, olha o que a matéria diz, tá? Ao lado de Galia, né, que o Koff, então o Galia, os dois do futebol, e o Rudi Armin Petri, também outro nome também bem famoso, né? Até hoje a gente ouve falar nos filmes. É verdade. Iniciou então um ano de uma política corajosa, porque o Grêmio não tinha ganho nada, né, no ano anterior, né? Segunda matéria aqui, acumulou dívidas, né, que tinham que ser pagas de alguma forma. Então eles foram corajosos, porque venderam craques como Batista, Paulo Isidoro, Leão, e ainda emprestou o discutido Baltazar, que tinha feito o gol de título, né, brasileiro. Em 81, sim. E aí contratou nomes modestos, como Osvaldo, Caio, Mazzaropi, Robson, Lambari, mas em contrapeso veio o craque Tita. Como todo futebol, óbvio que ele seria até o sucessor do Zico na época, né? Falava que o Tita poderia Perfeitamente. ter, né, o sucessor. Como é que foi essa virada de ano, meu? Lendo aqui, imagino que passe uma memória, né? Vocês, dessa pré-temporada para começar 83, o grupo se modifica, como é que era a expectativa para 83? Quando a gente fala de pessoas importantes, a pessoa mais importante que a gente tinha do nosso lado era Antônio Carlos Verardi. Perfeito. Uma pessoa espetacular, conhecedor de tudo o que acontecia no Grêmio e no futebol, que nos dava todos os lineamentos, os comportamentos que a gente tinha que ter dentro do clube, dentro do campo, nos treinamentos, nas viagens, com a direção. Te dava um manual, e justamente te dava um manual na concentração quando começava o ano.
Então, o lineamento que veio esse ano, quando fizeram essas mudanças, que na verdade eram mudanças fortes, porque tu está falando de 4 jogadores que eram de seleções brasileiras, Pois é. e faz uma mudança, ou seja, que ali eles assumiram o que eles queriam para o próximo ano, mas igualmente tendo essa troca de jogadores nesse nível que foi. Os alinhamentos que nos passou o clube, que nos passou o Verardi lá em Gramado, que era nosso centro de concentração, que nos passou os alinhamentos da direção, e depois os alinhamentos que nos deu o treinador que chegou, que foi espetacular, que é o Espinosa. Aquilo veio tudo de uma linha, ou seja, que nós praticamente em 48 horas concentrados, tivemos o caminho que o Grêmio queria percorrer até o fim do ano foi nos dado nas 2 palestras, na do Antônio Carlos Verardi e o Espinosa como treinador. Eu acho que ali foi o começo daquela grande caminhada com 2 pessoas, uma conhecedora dentro do campo da história do Grêmio como jogador e o que ele queria como treinador, e o outro espetacular como Antônio Verardi, nos dando alinhamento do que a direção queria e nos orientando a todos nós que chegamos no Grêmio qual era os caminhos que a gente deveria percorrer, porque ele era uma pessoa maravilhosa.